As perspectivas de futuro depois do recado das urnas na entrevista do dia com Maria Lídia Flandali. Para essa análise e entrevista, o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor titular de Teoria Política da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, mas antes de nós falarmos do recado das urnas, eu gostaria que o senhor falasse sobre um clima de tensão que está aí instalado pelo temor das delações premiadas das empreiteiras, principalmente da Odebrecht. O Brasil mergulhou novamente em clima de crise política e institucional? Olha, eu acho que mergulhar na crise talvez seja uma expressão exagerada, porque a rigor nós nunca saímos da crise, né? Nós ainda estamos em crise e creio eu que permaneceremos em crise até 2018. Só que não é uma crise de caráter institucional, é uma crise que tem a ver com o funcionamento do sistema e com a relação do sistema com a sociedade, com os vários interesses organizados da sociedade, sobretudo. Então é como se a gente estivesse assistindo a uma reprodução de uma distância entre a sociedade e a política, que acaba gerando uma espécie de entrega do sistema à sua própria loucura. Então o sistema enlouquecido, sem ter o respaldo da sociedade, ele acaba por, de certa maneira, funcionar de maneira inadequada. Agora, acho que poderia se acrescentar também o fato de que nós temos no Brasil hoje um governo recente e traumatizado pelo modo como foi eleito. Agora, esse governo recente e traumatizado, usando as suas expressões, Michel Temer perde força nesse clima de vulnerabilidade pelo que as delações premiadas possam trazer? Sem dúvida, eu acho que perde sim. Perde porque uma parte desse processo vai explodir na área governamental. A gente ainda teria que lembrar que existe um processo na Justiça Eleitoral prevendo a discussão sobre a legitimidade da chapa Dilma Temer, né? Então nós temos várias bombas de efeito retardado ou de efeito não controlado que poderão explodir. Se isso derrubará o governo, eu acho que é uma previsão impossível de ser feita e, do meu ponto de vista, é uma previsão exagerada, mas que vai causar muito ruído, muito desentendimento, muito mau funcionamento da área governamental, eu não tenho dúvida disso. Bom, agora vamos falar desse recado das urnas, né? Toda vez, após uma eleição, a gente olha o cenário político para ver que cenário que foi composto com o resultado da votação. O que foi que nós vimos? Aparece PSDB, PMDB como os partidos que se saíram melhor e o PT expressivamente esvaziado. Foi um clamor por tempos melhores, com emprego e perspectiva de futuro? Ou foi um grito de protesto contra a corrupção escancarada pela Lava Jato? Olha, talvez a gente possa juntar as duas coisas. Eu acho que foram as duas coisas, né? Eu acho que houve muito protesto, houve uma espécie de manifestação clara da população, refletindo a sua decepção em relação aos governos dos últimos 10, 12 anos, particularmente em relação ao governo Dilma, né, que produziu uma mudança muito brusca no ritmo que o país esteve acostumado a viver nos governos Lula. Então, o protesto contra o governo Dilma foi muito claro. E isso, inevitavelmente, repercutiu na votação do PT, né? E isso é uma coisa que o PT pode utilizar para se rever e explicar o que foi que aconteceu. E essa situação das urnas é o elemento que mais favoreceu o governo no quadro que a gente está vivendo. Porque é um governo que está assediado por apurações judiciais, por delações premiadas, por discussões de processo na Justiça Eleitoral, recebe, de alguma maneira, uma espécie de oxigênio que vem das urnas.
né? Porque as urnas, querendo ou não querendo, elas enterraram qualquer possibilidade de se manter vivo o discurso sobre Temer, um golpista, né? Temer, um governo ilegítimo. Quase ninguém mais fala isso. Quase ninguém mais fala. E a população, não que ela não esteja pensando nesse tema, mas ela não deixou que esse tema aparecesse na manifestação eleitoral. Ela não se identificou com isso, né? Não se identificou. Exatamente. Agora, professor, pode-se afirmar que o Brasil deu uma guinada à direita e aí hoje vislumbramos um cenário político muito mais conservador? Olha, eu acho que aí a gente teria que fazer uma distinção. Eu acho que o Brasil, nos últimos anos, está assistindo a uma espécie de manifestação daquilo que a gente poderia chamar de conservadorismo dos costumes, né? Não é um conservadorismo de tipo político ideológico, é um conservadorismo que se manifesta na área dos costumes. Então é uma espécie de conservadorismo de tipo moral, né? Que questiona certas políticas de direitos, que questiona certas políticas de proteção a minorias, que questiona a possibilidade de se ter medidas, por exemplo, favoráveis ao aborto, favoráveis à legalização. Questiona ou rejeita? Rejeita e questiona, né? Mas por Porque enquanto... o questionamento é válido, vale, deve, não deve, pode, não pode. Agora, a rejeição é um não para isso que antes era chamado de política progressista. Isso. Os então, exemplos que o senhor deu. Que independentemente do nome que se vai ser rejeição ou questionamento, né? Eu acho que esse movimento é real. Agora, eu não iria na direção de dizer que esse movimento se combina ou se traduz numa espécie de conservadorismo de natureza política e ideológica. Eu não consigo ver nas eleições, ou no quadro político atual, um reforço da área que se poderia chamar tipicamente de direita. Eu acho que nós temos no Brasil um fortalecimento dos partidos que dialogam com o centro político, não propriamente com o centro político ideológico, mas com o centro da sociedade, né? Tentando compor um tipo de discurso que agrade a uma maioria mais expressiva da população, até mesmo tentando fazer uma despolarização que foi muito forte no Brasil. E os partidos de esquerda ficaram esvaziados nessa onda antipetista? Eu acho que esvaziados eu não diria, mas eles sofreram um certo tipo de advertência por parte da população. Mas se nós formos na ponta do lápis e fizermos todos os cálculos eleitorais, nós vamos ver que os partidos de esquerda não ficaram totalmente à míngua, né? Tudo depende do que você chama de partidos de esquerda, porque eu incluiria em partidos de esquerda o PSB, o PPS, o PDT, além a Rede, PSOL. o PV, o PSOL, o PCdoB. Então, se você olhar tudo isso, eu acredito, eu não tenho de cabeça os números, mas eu acredito que, em termos das eleições, esses partidos compuseram cerca de 20%, 25% dos votos. Sim. Né? Governam uma porcentagem grande de municípios. Pode ser que governem municípios pequenos. Isso é uma outra questão que precisaria ser discutida. Porque o PSDB, por exemplo, nas eleições, passou a governar 30% do eleitorado brasileiro, né? Juntando mais 20% do PMDB, metade do eleitorado está com esses dois partidos em termos de votantes, de eleitores propriamente. Pegaram as grandes cidades, pegaram capitais, as grandes cidades, aqueles municípios que são a joia da coroa, né? Os 92 com mais de 200 mil eleitores. Bom, eu agradeço muito sua presença mais uma vez aqui no Jornal da Gazeta. Obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite.